quer dizer, na questão escrita mesmo, qual seria, que desafio que é fazer uma separação de uma coisa e outra. Isso ainda é um ponto assim que eu acho que eu preciso amadurecer bem mais, assim, em leituras, em observação. A Cristina nos colocou, eu e o João, num grupo, né, do CIEM, que é um grupo que faz muitas conversações. Então, quem sabe, né, com essa incursão lá, a gente pode tentar assim, esclarecer mais esse ponto aí, né? Às vezes eu tinha a impressão, lendo a dissertação, que ela estava num estudo de caso, num estudo de caso múltiplo. E assim, eu fiquei pensativo sobre isso, né? Que talvez o limiar de uma coisa e outra seja assim bem tênue, né? É desafio para a gente pensar nisso. Eu compartilho da opinião do Tássio. Foi uma coisa que a gente até juntou para conversar um pouquinho, porque eu fiquei nessa dúvida também de como que é a diferenciação, né, desses dois. Uhum. Eu conto com a ajuda de vocês que têm leituras em psicanálise, com os colegas também que têm essas leituras, porque eu imagino que todos tenham conhecimento das conversações, né? A sensação que eu tenho, assim, toda vez que eu escuto, tem ficado cada vez mais claro para mim, né? Eu tenho feito um esforço, não sem sofrimento, né, Juliana? Você está aí, de me aproximar das leituras em psicanálise, especialmente pela via das narrativas, que é meus desafios metodológicos mais recentes. Mas acho que vai ficando claro para mim que essa questão da dimensão singular, né, de como os sujeitos se manifestam, né, nos diferentes métodos, é um ponto de contato entre as diferentes perspectivas metodológicas em psicanálise. Faz sentido para vocês que estão nessa labuta de pesquisar em psicanálise? No trabalho da Mônica, eu acho que assim, a pesquisa em psicanálise tem umas sutilezas, assim. Ela fez uma pesquisa no estudo de caso, mas também lendo a tese dela, você vê que ela fez pesquisa de campo também, apesar do método não ter sido escrito assim, dessa forma, o método foi estudo de caso, mas ela foi aos casos, né? Então, não sei, eu estou começando a entender e lendo um pouco da metodologia de psicanálise, tem essas sutilezas, mas ao mesmo tempo você percebe que eu acho que tem um pouco de cada coisa ali, não sei, assim. Estou pensando nisso aqui agora, que apesar de eu ter escolhido o estudo de caso, mas você vê que tem pesquisa de campo, tem pesquisa em psicanálise, né? Pesquisa teórica em psicanálise, e isso no método tem separado o que é pesquisa em psicanálise, pesquisa psicanalítica, pesquisa teórica em psicanálise, são sutilezas que você escolhe uma, mas no decorrer da pesquisa eu acho que acaba você, não sei, eu estou imaginando assim, você acaba adotando, tendo que adotar outros métodos junto ali para poder fazer o seu texto, né? Não sei se vocês concordam assim. Mas olha, quando a gente lê os textos de referência para hoje, né, tanto de estudo de caso da Angela Vorcaro, quanto o da Daniela Viola e colegas, né, Nádia Laguardia, Márcio, etc., essa dimensão do sujeito, né, o que tem de disruptivo numa certa escuta e que convoca o olhar do analista, psicanalista, do pesquisador analista, né, é muito claro para mim que tem esse investimento num olhar para o que emerge de manifestação inconsciente. Então, quando a gente acompanha lá o Arthur, que vai na conversação, eu estou aqui me referindo ao texto, né, ao texto que eu indiquei para vocês lerem, né? Não sei se vocês tiveram condições de passear por lá, mas na medida que a gente vai lendo, tem essa impressão de um investimento também, não pode chamar de estudo de caso, porque numa escuta clínica, talvez essa manifestação não acontecesse, né? Então, tem ali um encontro entre os 5 garotos, né, na primeira descrição, né, que elas fazem desse encontro com os garotos, que é o que dá as condições de possibilidade dessa emergência específica, né, de uma situação que recompõe o grupo, inclusive, e
porque é uma manifestação do sujeito. Então, essa posição da escuta, a Renata também deixa um tanto claro para a gente na dimensão da conversação. Mas eu sempre fico em dúvida, será que os trabalhos em grupo, eles são tão diferentes assim, salvo essa dimensão do investimento naquilo que aparece de singular, né? A questão dos significantes também é forte no estudo de caso, como a própria Mônica enfatizou bastante, e de Ângela Vorcaro tem essa dimensão de que o caso é também uma construção, né? E a escritura do caso, você que levantou a dimensão da escrita, Tarso, a escritura do caso é o próprio movimento analítico também, né? Não é mais o caso, já é uma posição altamente interpretativa, de uma certa transmissão do caso e do que se aprende, do que se força na teoria psicanalítica com ele, né? Eu não sei se Érica entrou, se ela quer comentar também. Oi, eu não estava conseguindo entrar, vocês estão me ouvindo? Estamos, eu estou. Eu achei interessante aqui uma parte do texto que você mandou, Vorcaro, que ela chama. Isso, que ela fala assim, eu até anotei, a função do caso clínico em psicanálise não é demonstrativa e nem exemplar, mostrando a oposição entre o método psicanalítico e o método científico. O caso clínico tem por função problematizar a generalização necessária à teoria, explodindo a imaginarização de universalidade da teoria, sempre avessa à presença do singular, surpreendente implicado no inconsciente. A gente que é psicanalista, a gente trabalha totalmente com o inconsciente. E essas questões aí de pesquisa em caso clínico, em psicanálise, a gente precisa estar muito atento a essa escuta, como a Mônica falou, desse outro sujeito e o que vai emergir dele, né? O que ele vai trazer, porque ele é o protagonista da nossa história. Então, é essa escuta apurada e usando aí das metodologias e dos autores para a gente se sustentar no caso clínico, porque eu vejo que o caso clínico em si, ele não nos dá essa base científica, então a gente precisa dos autores, da sustentação metodológica, para a gente conseguir escrevendo por partes. É assim que eu estou tentando pensar, pelo menos por enquanto. E tem essa dimensão bonita também do percurso que ela faz, né, que ela deixou muito claro para a gente, que é sui generis, assim, o trabalho dela é um dos primeiros que o ponto de partida não é exatamente a teoria, né, é claro que ela tinha a teoria como marcador, né, até na formulação das questões de pesquisa, mas talvez essa cena empírica, né, esse campo da aproximação com as drogas, ele interpela o olhar do novo, talvez por isso ela tenha marcado tanto isso, né, que chamou a atenção de vocês. E também gosto muito de como ela vai construindo os casos, e ela é muito generosa na descrição, né, Érica e Edivaldo, não sei se vocês tiveram essa impressão, né? Ela é muito generosa na descrição e isso ajuda quem está interessado em fazer uma pesquisa semelhante em como imaginar o seu próprio percurso. É claro que cada um vai ter problemas muito específicos, não existe pesquisa sem problema, tá? Então, quem gosta de poesia já pode começar a ler Tinha uma Pedra em Meu Caminho, para cada um a pedra vai ser uma coisa. Os percursos, eles não são lineares na pesquisa, nunca são. Mas ela é muito generosa nessa descrição e o caso ele vai se montando de muitos lugares, né? Na última vez que eu trabalhei com essa disciplina, claro que eu não, era um outro formato, a gente não estava diretamente com o autor do texto, mas a tese que a gente leu na época era um estudo de caso clínico mais clássico. Ah, tem alguém falando aqui, será que... Essa aula paralela que acontece aqui. Ô, Bruno, quer ligar a câmera e contar para a gente? Posso ligar.
Não, é só um texto, ele é muito fácil, de fácil acesso. Se jogar a vocação científica da psicanálise no Google, a gente acha um texto do Jefferson Machado Pinto, que ele foi professor da UFMG, já está aposentado, mas ele tem um texto que ele vai falar aí do lugar da psicanálise na academia, porque desde o início ela sempre foi muito confrontada, né, sobre a legitimidade científica dela ou não. E se a gente pegar aí as questões de dedução, indução, fica quase que impossível achar uma resposta clara e específica para a psicanálise ser ou não uma ciência. Mas a gente consegue falar de uma vocação científica aí, né, na medida em que Freud vai percorrer todas essas questões aí em psicopatologia da vida cotidiana, e vai trazer essas séries de momentos em que o inconsciente se faz presente na vida cotidiana. E aí o Jefferson faz quase que uma defesa da psicanálise na academia nesse texto. E, enfim, é bacana de ver assim. Legal. O Jefferson foi meu professor. Mas eu era uma péssima aluna de psicanálise, como vocês podem imaginar. Legal. Eu acho que essa é uma problematização sempre frequente, né? Agora, tem uma dimensão, assim, que, fazendo um parêntese, Bruno, a partir da sua contribuição, eu acho que já devo ter mencionado para vocês um autor que eu gosto, né, que é difícil de classificar, ele pode ser classificado como antropologia da ciência, filosofia da ciência, etc., mas tem vários autores que talvez vocês reconheçam que fazem essa discussão do que é a ciência, né? E o Ludwig Fleck, ele discute a ciência como prática social. E aí tem uma dimensão importante na composição de campos científicos ou de reflexões científicas. O que foi, João? Você está querendo participar da aula? Ele não é um historiador, eu já vi ele classificado de filósofo, de sociólogo, e depois o Latour se referindo a ele, mas aí talvez por querer se espelhar, chama de antropólogo. A gente está num debate aqui. Posso dar? É tanta interação, gente, tão bonitinho. Te adoro, moço. É sempre querendo contribuir, sabe? Ele está me dizendo aqui, não, que ele é historiador da ciência. Já foi classificado de todas as maneiras, né? É um cara que escreveu em 1939, não, 35? Enfim, na década de 30 do século XX, sobre a ciência como prática social, e ele faz uma descrição, inclusive, da institucionalidade, né, que garante essa legitimidade para algo que vai ser identificado como uma descoberta científica. E na história da psicanálise, meus parcos conhecimentos me dão a entender que tem um movimento explícito, tanto de Freud quanto nos movimentos contemporâneos das escolas de psicanálise, de uma institucionalidade da psicanálise, né, como um corpo, na linguagem de Fleck, como estilo de pensamento, como um conjunto suficientemente estável de ideias compartilhadas, legitimadas e validadas por uma comunidade científica, comunidade científica do Kuhn, por um coletivo de pensamento. Por coletivo de pensamento tem não só os psicanalistas, mas todo o suporte institucional e todo o suporte de circulação de ideias que vai reafirmando esse lugar da psicanálise, ora como isso, ora como aquilo. No Brasil, a gente tem programas de psicanálise que dão uma institucionalidade absurda, tem uma parafernália acadêmica de psicanálise, né? Então, às vezes eu leio essa discussão e como eu sou uma outsider, eu fico olhando e assim, como assim? Por isso que eu gostei da posição da Mônica, ela falou, eu tinha que atender a certos elementos de rigor científico, né? Ela usa essa expressão, e aí eu fico olhando com admiração, porque tem essa aproximação, ela não pode ser recusada, ela pode oferecer alguns dilemas do ponto de vista de uma forma de teorizar e de transmitir a psicanálise, mas a gente viu duas produções incríveis, desenhadas como produção de conhecimento, né? E esse compromisso, ele se fez numa pós-graduação estricto sensu.
Eu estou esbravejando? Às vezes eu Luciana, começo a falar, fico esbravejando. Fala, Tarso. eu também fiquei pensando assim, que é importante também na pesquisa com a psicanálise, né, tendo a psicanálise assim como arcabouço assim, teórico, de não ficar assim, deixar que a psicanálise domine o texto totalmente. Eu acho isso. Eu estou aqui pensando assim, que também é importante assim, dialogar com os outros saberes. Eu acho que isso enriquece uma pesquisa nesse nível, né, que a gente está tentando fazer aqui. Então, trazer, porque às vezes eu percebo assim, eu penso, né, eu tenho receio de que aquela pesquisa se torne assim tão hermética, assim, tão fechada nos termos da psicanálise, e que se torne repetitiva, né? Porque várias pessoas já falaram daquilo, né? Então, eu estou aqui pensando, no meu caso, eu vou trabalhar com criança, né? Então, quantas pessoas já falaram sobre o universo infantil através da psicanálise, a respeito do brincar, a respeito da violência, etc. Então, quer dizer, eu acho que é importante também para esse nível aqui de pesquisa que o pesquisador esteja aberto também a esse diálogo. Eu acho que isso é enriquecedor também. E a perseguir o que a Renata traz para a gente, né, do novo. Afinal de contas, qual é a contribuição que, para além do novo, como ela coloca, porque que eu estou fazendo uma digressão, né? Ela traz o novo como aquilo que você dá conta de ver de disrupção dentro da própria do próprio trabalho de campo, né? Mas para além disso, se vocês lerem menos o texto da Ângela Vorcaro e o texto da Mônica, mas lendo conversações, o texto de referência que vocês têm e a dissertação da Renata, tem partes deles que são do âmbito da reprodução de um conjunto de autores, mesmo as perguntas que vocês fazem, né? Me dá aí qual é o autor que você estuda para fazer isso. Tem sempre um elemento de reprodução no trabalho de pesquisa, porque ele não se faz no vácuo, né? Ele não se faz apenas na imaginação intelectual, ele se faz no diálogo também com pares, né? E essa dimensão, Tarso, ela é mais gritante, essa dimensão do que você traz de contribuição, inclusive teórica, ela é mais gritante ainda quando as pesquisas de vocês chegam na interface com algum serviço, né? E a gente vê isso presente tanto na tese da Mônica, quando ela leva a psicanálise ou traz a dimensão da droga e da adesão ao tratamento como um intercessor para compreender a teorização possível via psicanálise. Quando a Renata traz a dimensão da prática profissional que ela tinha com as meninas, né, já uma prática de longa data, também para essa indagação. A Cris, bom, acho que para discutir o estudo de caso social, institucional, acho que aí a gente está num outro panorama, né? Talvez a gente pudesse ver mais elementos. Fala, Rose. Vocês viram que tem um íconezinho aqui que vocês podem levantar a mão quando quiser falar? Eu queria uma aula bem bagunçada, assim, que vocês levantassem a mão e eu ficasse lendo aqui a fila de inscritos. Não, eu tô só ouvindo mesmo hoje. Por enquanto não tem nada para acrescentar. Eu tenho uma fofoquinha. Não levantei não. Eu tenho uma fofoquinha. Esse mundo é muito pequeno. A Cristiane, o meu namorado, substituiu ela no instituto lá em Barbacena. Ele foi o professor que substituiu ela na licença dela para cursar o doutorado. Eu falei, gente, que mundo pequeno. Aí eu até li o trabalho dela, porque ele já tinha falado do trabalho dela para mim, para eu ler. É bem impressionante o trabalho dela. O Rafael está fazendo uma pergunta que, Luciana, já ouviu algo em torno da necessidade de uma questão problema em uma tese? Ter que ter uma dimensão dissertativa, fico pensando na distinção existente do dissertar e de um outro movimento que não seja dissertar na tese. Confuso? Depende, eu escuto como eu leio com os meus olhos de psicóloga social, eu fico pensando que talvez a sua questão tenha a ver com qual é o grau de intervenção que se faz ao desenvolver uma pesquisa. Se a gente vê o que foi trabalhado aqui hoje,
a conversação no texto da Renata é mais próximo disso, que extrapola uma questão teórica, né? que tenta fazer um eco, em grande medida, no campo que pesquisa, na arena que pesquisa. O Bruno está perguntando onde está a mãozinha, o Henrique já resolveu este problema, não é? Conseguiu achar, Bruno? Olha só, vou levantar minha mão. Levantei? Não, ainda não. Deixa eu ver. Ai, gente, peraí. Levantou. Levantei, eu fiquei com a boba. Tá dando pra ver o íconezinho da mão. Paloma também levanta. Peraí. Eu tô querendo deslevantar minha mão, mas não tô conseguindo. Vai ficar levantada, gente. Eu sou professora, né? Pode ficar. Ixi, travou tudo no computador. Ajuda aqui a mão. O computador travou. Eles estão me escutando, estão me vendo, mas eu não consigo fazer mais nada aqui. Consegui. Eu deslevantei a mão. Ok, achei. Então tá. Então, Reinaldo, é isso? Desculpa, Rafael, é isso? Essa é a sua questão? Sim. Sim, respondido. Vocês também têm essa impressão que, eventualmente, não é habitual que o estudo de caso clínico ele aconteça exatamente... Bom, não é habitual do que eu já li de estudo de caso clínico, né? Eventualmente, o caso clínico em si, ele é uma modalidade de intervenção, a própria Ângela trata disso, né? De como os próprios estudos de caso clínico em Freud, eles vão se compondo e são uma forma de reflexão que produzem na escritura a própria teorização sobre o caso, mas a gente tem no jeito que a Mônica vai construindo o caso, assim, eventualmente você não precisa ser o analista de um caso. Então, Juliana Morgante, me ajuda a pensar que através do seu trabalho eu posso, não exatamente um caso clínico, mas tratar como um caso, um tipo de trajetória que eu não preciso estar diretamente envolvida com ele. Isso procede, Ju? Lu, desculpa, eu tô com a garganta horrível, minha voz tá horrível. Tadinho. Minha garganta tá horrível. Eu já pensei nisso, eu já entrei, já saí, tô numa reflexão aqui, se pegar, porque eu trabalho com um testemunho e eu convencionei chamar o meu objeto de testemunho porque está inserido na literatura de testemunho, né? Uhum. Mas se isso configura um caso, porque não tem a minha leitura para fazer o caso, eu não produzi um caso. E a obra também é uma obra que ela não tem uma sequência. No início dela, o próprio autor fala que ele não vai ter compromisso com linearidade, ele não compõe, é como se fosse aforismo, sabe? Eu tô pensando na palavra glimpse, não sei como é que eu traduzo, mas são glimpses, sabe? São coisas que vêm assim, que eu não sei se podem, mas eu não sei se... Fragmentos, né? Eu não sei se eu falando isso a partir do meu trabalho, mas eu acho que na literatura talvez seja possível sim, porque o próprio Freud fez isso, né? Sim. Na literatura, com essa perspectiva do caso. A Clarice é usamente utilizada, né? Mas aí a gente não está falando de estudo de caso clínico, é isso que eu fico sempre muito confusa. Alexander levantou a mão. Ô Lu, eu estava conversando na orientação com o José Newton, ele me falou que na psicossociologia, né, que fazem parte das clínicas do trabalho, que no geral as clínicas do trabalho trabalham com pesquisação, né? E eu estava vendo algumas semelhanças com o estudo de caso. Você sabe me dizer uma diferença significativa entre esses dois métodos ou
um faz parte do outro? Como é que funciona isso? Quais dois? Espera aí, me perdi. O estudo de caso ou Pesquisação. pesquisação? São distintos. Acho que são. Vou colar, tá? Vou colar. Mas isso não é mais o caso em psicanálise, embora a psicossociologia e algumas clínicas do trabalho dialoguem com a psicanálise, né? Sim, não, Porque o próprio... psicodinâmica, né? Psicodinâmica, Ser justo. exatamente. Porque ele até falou do que a pesquisação é bem presente tanto na psicodinâmica, eu acho que todas as clínicas, né, do trabalho, mas na psicodinâmica e na psicossociologia. E ele até falou que os dois trabalham muito com conversas em grupo também, né? Que aí é diferente, o que você já vem falando, né? Da conversação aí. Mas aí eu fiquei na dúvida, beleza, está fugindo da psicanálise, etc. Só que eu fiquei na dúvida se tinha uma ligação entre essas duas, porque eu vejo muita semelhança. Porque a pesquisação você vai participar, né? Você vai inserir por exemplo, no trabalho, você vai observar o trabalho da pessoa, vai conversar com ela sobre a atividade dela, né? No caso. O estudo de caso seria mais ou menos isso também, de você ir lá e analisar a atividade da pessoa. Aí eu fiquei na dúvida se tinha uma diferença significativa. Eu acho que tem, Alexander, assim, porque, olha, acho que as perguntas, vou seguir a pista que vocês deram, né, vocês que estavam interagindo com as convidadas deram para a gente entender nossas escolhas metodológicas, né, acho que tanto o Edivaldo quanto o Luciano se interpelaram as meninas, e vocês viram que não foi tão fácil assim responder para elas, quais eram os autores. Depois elas se recompuseram e identificaram os autores que são referência. Isso acontece com todas as escolhas metodológicas. Eventualmente, se você seguia para fazer um estudo de caso e trabalha com o IN, ou você escolhe trabalhar com o Howard Becker, você vai acabar com um percurso metodológico muito distinto. O IN, ele ele cerca mais as ferramentas de construção de estudo de caso, né? Ele talvez seja dos autores que eu conheço, o que oferece um bom manual, digamos assim, né? Porque ele vai apresentando não só as definições de estudo de caso, quando você usa o estudo de caso, o que é o caso, como você compõe esse caso, oferece estratégias e discute as estratégias de produção dos dados, né? Como você entra em campo e produz os dados, e também oferece ferramentas de análise. Então, ele é o pacote completo, né? E é bastante utilizado, né? O João gosta mais dele do que eu, na verdade, mas aí você gosta mais do IN, inclusive. Ele está falando que o ídolo dele é o Becker. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas a gente não tem que gostar das coisas que a gente lê, a gente tem que saber que elas existem. Até porque, como todas as convidadas e convidados que vieram até agora, a construção de um percurso metodológico é você, de fato, ter algumas referências, né, de entrada em campo e de construção de um certo percurso no caminhar, mas tem também muito dos encontros que você vai fazendo com os autores, com o seu campo, com os desafios que vocês encontram. São as perguntas mais frequentes que vocês têm feito, né? Que desafios vocês têm para fazer a pesquisa de vocês, né? E eu fico imaginando que vocês também estão tentando antecipar os próprios desafios que vão encontrar ao desenvolver suas pesquisas. Então, veja, voltando mais especificamente à sua pergunta, eu teria dificuldade de dizer, existe a pesquisação, é isso. Eu só posso dizer assim, olha, um estudo clássico, né, que está traduzido, quer dizer, que o Tcholan desenvolveu no Brasil sobre pesquisa, ele chama de pesquisação, né? O método da pesquisação. A pesquisação, ela tem também um script muito claro. Você lê o livro sobre pesquisação do Tcholan, tem uma série de procedimentos, assim como o IN vai apresentando uma série de procedimentos para o estudo de caso, ele apresenta. Mas se você estiver trabalhando com as clínicas do trabalho ou com o Yves Clos, esses procedimentos variam.
das perspectivas de intervenção, que eu acho que dialogam com a questão do Rafael, né? Não estou falando aqui da pesquisa em psicanálise, mas nas perspectivas que se pretendem na interface com a intervenção, a psicologia do trabalho ela está sempre investindo em algum grau maior de participação dos sujeitos, né? E às vezes adotando uma postura bastante próxima da intervenção, como finalidade da pesquisa. Então, não basta conhecer, é um conhecer com. A mesma coisa, já vi, Bruno, daqui a pouco, já estou tentando terminar aqui, alinhavando com o Alexander. A mesma coisa, gente, mas pode ficar de mão levantada, senão eu acabo esquecendo, se eu empolgar e falar demais. Ou você está só testando a mão? Mas a gente tem uma variação enorme de possibilidades metodológicas do que você está chamando de pesquisação, ou de como eu te ouço falando de pesquisação, sabe? O que elas têm em comum é algum grau de intervenção previsto na pesquisa, desde pesquisas em que os participantes, eles são envolvidos desde a construção dos objetivos da pesquisa, que são mais raras. Em geral, quando acontecem, alguém que vem dos serviços e tem uma construção de demandas de investigação que acontece ali com as pessoas que participam também do estudo, até pesquisas que têm uma postura em campo participativa, mas tem um distanciamento na hora de analisar e devolver os resultados. Então, essas variações, elas precisam de uma interlocução muito direta com a proposta metodológica, sabe, Alexander? É difícil responder, então pesquisação é isso, mas eu acho que são diferentes de estudo de caso. Estudo de caso, essa expressão talvez seja a mais banalizada das expressões metodológicas. Por isso, eu faço questão de trazer o IIN, que tem uma proposta muito clara e procedimentos muito bem descritos, e uma definição também muito bem descrita do que é estudo de caso, né? E ele faz um contraponto com os principais métodos, o experimental, o survey, a etnografia, para distinguir de uma fama dos estudos de caso como etapas exploratórias para pesquisas mais sérias, né? Mas eu volto nisso, eu volto um pouco mais no IIM, porque eu acho que tem pontos que eu gostaria de destacar com você. Vamos ouvir o Bruno. Tá bom. Beleza. Obrigado, Lu. Eu achei interessante eu achei interessante a pergunta do Alexander, porque não sei se ele estava perguntando do estudo de caso em psicanálise, mas e sobre a pesquisação, porque acho que tem um ponto que vem da própria construção da psicanálise, porque a teoria vai sendo construída ao mesmo passo que Freud está aí tratando dos pacientes dele. Então, dele sair do método catártico, hipnótico, que ele ainda estava alinhado com o Breuer, até ele definir a associação livre, o uso do divã e toda aquela questão, enfim, vai um longo processo aí. Então, o método psicanalítico vai sendo criado na medida em que o tratamento ia sendo feito. Então, eles são indissociáveis, né? Mas aí, das diferenças disso para a pesquisação em si, acho que tem particularidades aí da pesquisação que eu não sei tudo. Mas quanto à psicanálise e ao tratamento, é meio que elas foram construídas juntos, né? Não tem como dissociar. Agora, eu não sei como vocês estão... Quem vai trabalhar com estudo de caso... Você tinha levantado a mão, Rose, ou foi impressão minha? Quem vai trabalhar entre vocês? Quem tem pensado, quem tem caminhado para trabalhar com estudo de caso clínico em psicanálise? Érica? Alguém mais? Eu vou, né, Lu, mas não é no caso da psicanálise, né? Eu acho que tem diferenças várias. Mas, Érica, como você tem pensado esse percurso? Assim, como ler o texto da Ângela e ler a tese da Mônica te ajuda a pensar o seu próprio percurso? Bom, eu
eu tenho estudado muito meu próprio percurso aí. O meu estudo de caso clínico, ele já é um estudo que já está sendo feito há muito tempo, há muitos anos. Então, eu já tenho algumas considerações sobre o caso e eu pretendo colocar esses fenômenos aí do caso clínico, do que eu vivenciei, e atrelar com as teorias aí de Freud e Lacan. Pretendo usá-los os dois só. Não quero fazer uma gama de autores, né? Eu vou usar o IN também como ferramenta metodológica, mas eu quero usar das fontes primárias. Não quero usar muitos livros secundários. Pretendo usar Freud, Lacan e Miller, talvez. Mas, assim, esse estudo de caso clínico, ao meu ver, é essa construção realmente dos fenômenos, do que a gente vê e vivencia na clínica psicanalítica, e que a gente coloca aquilo ali, trazendo o sujeito, como eu falei, presente na ação, traz também o inconsciente daquele sujeito, traz o nosso inconsciente, porque eu vou falar de um exemplo, um nome fictício, de Maria. Mas a Maria, ela perpassou pela Érica. E a Érica perpassou pelo Lacan, passou pelo Freud. Então, a Érica se lacanizou, se freudiou. Então, assim, a gente traz um pouco da nossa escuta, da nossa leitura clínica também. Isso não tem como dissociar. Então, eu trago um pouco de mim nesse caso clínico, porque é a minha leitura. E eu tenho que estar atenta a todo momento a fazer com que essa leitura ela seja sempre científica. Eu acho que é um cuidado, e por isso eu vejo que é uma escrita que não é tão fácil, ela é uma escrita lenta, porque a gente tem que se atentar a não colocar muito da Érica no caso clínico, exemplo da Maria. Eu acho que é um problema que a gente se esbarra com ele a toda hora. Eu gosto muito da reflexão que eu acho que combina com o que você está trazendo, Érica, essa reflexão que a Ângela nos convida a fazer, com a pergunta que ela nos coloca, né? O que o relato faz valer enquanto ato do analista, como o desejo do analista comparece no caso clínico. E adiante ela nos diz, né, que a interposição da atividade da escrita situa o outro do escritor, o sujeito, o suposto saber, a quem este se remete. Nessa dobradiça em que se identifica, num só tempo, o clínico e o pesquisador, interessa localizar nos traços depositados da escrita literal como o pesquisador ultrapassa a sua transcrição, né? É muito interessante, porque acho que, diferentemente, né, de um estudo de caso de fenômenos sociais, ou mesmo de um estudo de caso em outras perspectivas que não a psicanálise, o ato do analista, a presença do analista é fundamental, como aproximação, como escritura e como estranhamento daquilo que vai se recompondo no caso, né? Não é mais ela coloca, inclusive, dados entre aspas, porque é aquilo que aparece na escrita para além do analista, em certa medida, que se dá conta de ver, né? Eu acho bem interessante, me parece que ajuda, né? Essa reflexão ajuda a pensar o caso clínico em psicanálise. Acho que se a gente estivesse falando, porque estudo de caso clínico não é uma invenção da psicanálise, vamos pensar, porque é talvez uma invenção das práticas médicas, né? Para quem leu Foucault, O Nascimento da Clínica, é a mirada médica que institui a clínica, né? É um olhar que localiza o outro como objeto de interesse em grande medida, né? Claro que a psicanálise dá para isso configurações muito próprias, né? No seu próprio arcabouço em construção, na época de Freud, aqui a gente fazendo essas digressões múltiplas a partir do trabalho da Mônica e da reflexão que a Ângela Vorcaro nos coloca.
Mas eu acho que essa dimensão do estudo de caso clínico, inclusive o jeito que a Mônica vai construindo os casos dela, né, porque ela não era exatamente analista dos sujeitos que são envolvidos na pesquisa, inclusive abre possibilidades metodológicas para a gente pensar, né? O exercício do caso ali, embora não sejam casos clínicos, para compor essa escritura desde uma posição de escuta, é uma escuta de múltiplas vozes, na verdade, uma construção de caso clínico que não depende mais só de como o analista faz a escritura daquilo que testemunha numa relação de transferência, como a Ângela vai colocando no texto, né? Ela traz outros componentes para a reconstrução desses casos. Então, acho que tem essa dimensão muito interessante também, que a gente vai aprendendo dos dois textos, né? Inclusive, eu achei muito interessante na questão da Mônica, porque como ela não tinha aí um setting terapêutico, né? Ela não fazia uma análise com esses adolescentes, e ela relata de 3 a 5 encontros no máximo com eles, ou seja, isso era muito pouco para ela construir. Ela usou como mecanismo das entrevistas semi-estruturadas, que foi muito bacana, foi uma sacada dela genial. Porque aí ela consegue realmente coletar esses dados que talvez ela demoraria muito tempo se fosse para uma análise convencional. Sim. E essa bricolagem que ela vai montando, né, de uma narrativa de quem de fato tem uma interação, claro, e ela antecipa para a gente, nem todos ali estão falando de uma abordagem clínica, né, a Renata também deixa isso claro, eventualmente, você precisa ter um analista, mas você tem também outras modalidades de escuta, né, que compõem o caso com múltiplas facetas. Acho que ela é feliz nessas escolhas metodológicas também, embora não seja, a rigor, essa dimensão de um caso clínico, como a gente lê na Ângela Porcaro, né? Mas não dá para a gente não dizer que ela está ali em busca de manifestações inconscientes que são decisivas para a compreensão da adesão ao tratamento e da relação dos sujeitos com a droga. Exatamente. Bruno, vi sua mão, vai lá. Estou falando horrores hoje. Adoro. Eu acho que é porque as aulas de hoje têm me lembrado muito a questão da psicanálise, que a gente, enfim, pouquíssimos textos são muito prescritivos. Né? A psicanálise trabalha aí com essa questão de escutar e promover autonomia no sentido de que não existe uma receita de bolo completa de tratamento. Não é um tratamento protocolar, né? E aí eu acho que a gente esquece talvez de um dos textos, talvez o único texto do Freud que ele é mais incisivo quanto a essa questão, que ele escreve um texto que chama Recomendações aos médicos que exercem a análise. É o único texto que ele vai ser mais protocolar e a gente se esquece dele, porque lá ele vai trazer quais são os princípios de uma atenção flutuante, quais são os princípios aí para que uma análise aconteça. E muitas vezes a gente se agarra aos pós-freudianos, aos comentadores e se esquece de ir nesses textos curtíssimos, mas que são muito primorosos, que vão ser os pouquíssimos textos que ele vai dar orientações de como que a gente pode fazer pesquisa em psicanálise. Por outro lado, os procedimentos eles estão postos na ritualização exatamente desses questionamentos, né, Bruno, a relação da psicanálise com a universidade, quais são os autores corretos para usar, para as discussões corretas a se fazer em psicanálise, mas isso não é mal da psicanálise, todas as perspectivas teóricas, elas precisam ritualizar aquilo que vai se repetir de um trabalho para o outro e dar conta de dizer como avança, né? Das conversações, acho que talvez a gente tenha mais questões, né, João Vitor e Tarso? Queria ouvir vocês, como vocês estão pensando, acho que o Tarso se manifestou um pouco, e você, João, como tem pensado essa dimensão das conversações? Chegou a ler o texto da Daniela Viola, o que encontra de ressonância com o texto da Renata? Eu não pude ler o da Daniela, não tive tempo de ler, mas eu peguei outros textos, né? Inclusive o Tarso me indicou alguns. E tenho pensado, né, na possibilidade de usar a conversação na minha pesquisa, sabe, Luciana? É igual eu até me abrir, assim, durante a conversa com a Renata, da insegurança em fazer isso, né?
Mas eu acho que é uma possibilidade. A questão para mim, agora trazendo para minha pesquisa mesmo, que é até uma coisa que a minha orientadora me perguntou, é como que eu encontraria essas pessoas, né? Tem essas particularidades para formar esses grupos de conversação, porque meu objeto de pesquisa são as tatuagens memoriais, então eu estou incluindo aí pessoas que passaram por um processo de luto e que fizeram uma tatuagem, é um público bem específico. E estou limitando isso ainda mais. Então, acho que agora a minha pergunta, para além da metodologia, é como encontrar essas pessoas, né? Como ter contato com elas e se elas vão se sentir confortáveis nesses grupos de conversação, né? Se vai ter essa possibilidade. Então, acho que minha insegurança agora passou a ser um pouco disso. Como uma coisa assim, que eu não perguntei. A metodologia, isso é o coração da metodologia, você não sabe para onde vai. Pois é, eu pensei nisso a partir do trabalho da Renata, porque ela já estava inclusa nesses grupos, né? 2 ONGs que ela já conhecia. Eu não. Então eu pude fazer essa reflexão a partir do trabalho dela também, né? Você vai ter que conversar com o tatuador, para montar um grupo Lu, só de espera. Lu, posso falar? Claro. Ô, João, deixa eu só fazer uma citação antes, Rose, do Raul Seixas. Não sei onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. Agarra nisso. É isso mesmo. Ô, João, deixa eu te falar. Em 2009, a gente teve, na minha família, nós perdemos 2 sobrinhos, os 2 com 28 anos. Todas as pessoas, menos eu, fizeram tatuagens relacionadas à perda dos 2. Então, só na minha família já tem um grupo de 6 pessoas que fizeram tatuagem. Almoço, convido o João, pronto, João, já vai dar. Eu já indiquei o João 1, hein? Eu indiquei porque, na verdade, um dos sobrinhos que faleceu, um dos sobrinhos que faleceu, ele era tatuador. Então, a tatuagem tem um sentido em função de homenagear um tatuador que havia morrido de acidente de moto. E a mãe fez, as minhas irmãs, só eu que não fiz, porque eu não curto tatuagem. E aí aqui em casa várias pessoas fizeram. Quando você falou da sua pesquisa, eu lembrei de tudo, de todo o processo. E como eles sofreram o luto e colocaram na pele o luto, né? Olha aí, que bom. Já aumentou minha esperança de novo. Ela cai e volta, assim, num instante, tá vendo, Luciana, como é que é? Uma colega minha também, que estudou comigo a graduação e está fazendo a disciplina isolada conosco em uma das disciplinas nossas, que também tem uma, e comentou comigo quando eu falei do seu trabalho. Que bacana. Gente, obrigado, então. Eu fico mais confiante com isso, né? Já tem... Rose, você falou de quantas pessoas, sua família? Na verdade, nós somos 9 irmãos, né? Aqui em casa só eu não fiz, todos os outros fizeram. Nossa, olha aí, só aqui no grupo foram 9, então, contando com o Diego, né, que trouxe uma pessoa. Ok, ótimo. Agora, se eu entendo a perspectiva metodológica, você precisaria ter essas pessoas no mesmo ambiente, né? E produzir um tipo de emergência que não é exatamente simples, é errático, né? É complicado. Poderá não haver conversação também. Né? Tem que estar sempre pronto para isso. É a dificuldade desse método. Né? Eu acho que essa facilidade em falar sobre o luto, se é que existe, né? Ela também é na medida do tempo de luto que essa pessoa passou, o trabalho que ela fez em cima daquilo. Isso aí não dá para a gente generalizar para todo mundo na conversação, né? As pessoas podem estar vivendo momentos diferentes do luto delas. Então é muito complicado também, né? Pensar nisso. Isso é rico, né? Se eu entendi o método acompanhando a Renata, o texto dela e o texto da Daniela e das colegas, o texto da Daniela tem uma coisa que me chama atenção com relação a outros textos de conversação que eu li, João, depois se você puder ler e me dar esse feedback do que você achou, porque elas mesclam referências que não são da psicanálise, elas trazem outros elementos de referência para o diálogo com a psicanálise. Tem lá as leituras clássicas de psicanálise para conversação, né? Mas elas trazem outros elementos, inclusive para trabalhar com a narração, a narração que habita esse momento disruptivo num trabalho de conversação, né? Porque ele não é exatamente a narração clínica, é um outro tipo de percurso narrativo que vai construindo nesse entre
né? Elas têm uma ilustração ali de uma conversação com jovens, mas eu acho que vale a pena a gente ver esse tipo de inflexão que elas vão dando, né? Que pode ser interessante para você. Com certeza. Bruno, eu tenho uma pergunta depois para vocês dois, Tarso e João Vitor, para me ajudarem a entender um elemento do método. Diego está levantando a mão depois do Bruno. Vai lá, Bruno. O não dizer também diz. Concordo. Não tô querendo angustiar mais, mas eu acho que isso passou pela minha cabeça por diversas vezes, pensando no contexto que a gente está. O mestrado tem 2 anos, a gente está num contexto de pandemia incerto, não sabemos quando isso vai melhorar. Vocês já pensaram se isso se estende? Como é que vai rolar uma conversação assim? Vai ser uma modalidade totalmente nova, assim? Tipo isso? Vai ser uma conversação assim? Ué, esse não é o nosso normal agora? É o que está tendo, meu caro. Pesquisa também é o que está tendo. Tem muita idealização, Bruno, com relação àquilo que você vai construir como pesquisa, né? E acho que quando a gente está, especialmente quando a gente está no momento mais inicial do nosso percurso como pesquisadoras, pesquisadores, tem muita idealização do como deve acontecer, né? O interessante dos trabalhos é que eles não, por mais típicos que sejam, a gente sente no trabalho das meninas a sua pitada de interpretação de como o método poderia acontecer e da viabilidade da pesquisa acontecer, né? Então, acho que essa dimensão ela não é menor. E o trabalho não é menos rico se você trabalha com as ferramentas de que você dispõe, né? No contexto de pandemia, você precisa justificar muito bem a não realização de um campo de pesquisa. Ninguém aqui está fazendo um laboratório. Se essas interações são as interações como elas estão acontecendo na atualidade, são com elas que a gente precisa contar em grande medida, né? Mas, enfim, eu não quero anunciar o fim do mundo, viu, Bruno? Eu acho que a gente vai sair disso quando vocês tiverem que conversar com as pessoas. Eu espero. A gente vai de máscara, né? Eu acho que pensar nisso de forma online... Pensar nisso de forma online é uma abertura de possibilidades, né, Luciana? Porque eu penso que talvez pessoas que não participariam presencialmente por uma questão de distância, até mesmo nem de BH, por exemplo, podem participar agora de forma online. A gente não pensava nisso antes, né? Então... Ô, João Vitor, para um tema como o seu, da minha experiência trabalhando com o tema da morte, quando a pessoa se dispõe a conversar com você, meu caro, porque tem essa questão que eu queria colocar talvez para Tarso e João Vitor, que se dedicaram a trabalhar o texto da Renata e a conversa com Renata sobre conversações, a minha indagação é sempre como você enquadra a pesquisa, né? Na medida que, quando a gente fala, pode ser que não tenha conversação, eu queria entender como é que é o procedimento, porque isso nunca fica muito claro para mim. Porque uma vez que você, ao chegar como pesquisador, tem que apresentar uma parafernália de pesquisa que passa pela apresentação de um negócio chamado Termo de Consentimento Livre Esclarecido, em que você diz que o objetivo da sua pesquisa é conversar sobre tatuagens que marcam o luto, você já direciona um tanto da conversa. Isso não impede a emergência de algo novo, mas dizer que não vai haver ali algum eco da sua parafernália de campo, sabe? Eu sempre tenho dúvida com essa medida. Mas, na verdade... Exatamente, não é, Érica? Rodas de conversa vão virar telas de conversa, Lu? Ué, claro! Eu estou achando ótimo. Gente, a gente começou ontem lives meio rodas de conversa, assim, com os alunos da graduação. Ué. Eu só queria fazer uma pergunta. Tendo em vista que o objeto, acho que principal aí da psicanálise, claro, é o inconsciente e o sujeito inconsciente, não é isso? Nesse método de conversação, tem uma quantidade mínima de encontro para que isso tenha a possibilidade de acontecer? Ou não? É avaliado a partir de um só encontro, de uma só... como que isso acontece?
Normalmente se inicia com uma pergunta inicial, assim, inicia com a pergunta inicial, bem redundante mesmo. Viu, Luciana? Então, quer dizer, tem que ter um ponto de partida. Na verdade, a questão não se sabe qual é o ponto de chegada. Então, o pesquisador, aí talvez seja um ponto, assim, eu acho que seja um ponto de maior tensão, assim, desse método com a pesquisa, assim, a coisa toda da academia, né? Penso eu, né? É exatamente nesse aspecto aí, porque você não sabe o que vai acontecer lá na hora. E você nem tem nada em mente, de fato, como na análise, né? Você não está procurando uma coisa especificamente. Eu acho que é isso que é o ponto. Você tem aquele, vamos dizer, aquele início, né? Por exemplo, vamos falar aqui sobre tatuagens memoriais, por exemplo, seria um ponto de início, mas você não sabe exatamente o que vai aparecer, porque você não sabe de fato o que pode aparecer ali naquele momento, né? Então o pesquisador não está procurando alguma coisa especificamente. Eu acho que tem um exemplo que o Coutinho Jorge, né? Ele dá esse exemplo nos seus livros, eu acho muito interessante, falando da análise, né, propriamente, que eu acho que se aplica bem ao método aqui, que você, na análise, é como se fosse um turista que está explorando uma cidade sem guia. Então, tem pessoas, como eu, por exemplo, prefiro explorar a cidade sem saber quais são os pontos mais interessantes. Eu gosto de ir pelas ruelas, eu gosto de ir pelas praças, para me surpreender com aquilo que eu descubro, que de repente aparece ali. Então, se eu for, por exemplo, a Paris, então é claro, a Torre Eiffel seria um ponto a ser visitado, mas a gente pensa assim, e se eu começar a andar por aquelas ruas e por aquelas praças, que surpresas eu teria? Então, é exatamente isso que é a proposta do método. Eu acho que a dificuldade, pelo menos que eu tive ao ler o trabalho da Renata, é pensar que esse novo que é produzido no conjunto e não é produzido no individual das narrativas, né? É porque se fosse no individual das narrativas, para mim fica super tranquilo, eu entendi, né? Mas quando eu penso que é uma circulação da palavra, quer dizer, a ideia de que a palavra circula e que os significantes estão circulando no conjunto, então eu estou pensando alguma coisa neste conjunto, deste encontro, se produziu. Não é uma coisa individual. E aí eu já penso assim, uma tensão também com aquela coisa do 1 a 1 da psicanálise, né? Quer dizer, mas ali, quer dizer, esta é a proposta pelo qual eu entendo que seja o método proposto pelo Millet. Sim. Ele é dependente do encontro. Nesse sentido, tem um contorno metodológico mais claro. Do ponto de vista de não saber, sabe-se como vai começar, mas não como se termina. Honestamente, eu acho que não métodos mais estruturados, mas a gente tem métodos tão abertos quanto esse, né? Quando a gente conversava sobre cartografia e mesmo algumas propostas etnográficas, não todas, mas algumas propostas etnográficas caminham um pouco nessa direção. E a rigor, qualquer pesquisa, ela não pode antecipar tanto o seu ponto de chegada. Caso contrário, você não precisa fazer pesquisa nenhuma, você já sabe qual é o seu ponto de chegada, né? Acho que esse é um elemento só para refletir em cima da sua ótima intervenção, viu, Tarso? Então, peraí. Quantidade de encontro não tem não, né? Pode ser 2, pode ser 10. Como é que é? Desculpa. Não, eu acho que não. Você tem eu já vi várias formas de intervenção, mas quase todas pressupõem mais encontros, mas eu posso estar equivocada. Ou os encontros são episódicos? O Bruno está perguntando, Luciane e colegas, vou aproveitar a aula de metodologia que encontramos a maior quantidade de discentes do programa e pedir licença para que vocês esperem uns 2 minutos depois da professora terminar a aula para eu dar 2 recados muito importantes do colegiado. Tá bom? Aí eu fecho tudo aqui, vocês ficam sem a minha interferência. Deixa eu só comentar um pouco mais, né? Acho que a Cris traz
como o Diego falou, tem talvez uma cara que os não psicanalistas reconheçam mais propriamente, né? E ela trabalha com 2 autores que são autores mais clássicos no plano da metodologia, que é o Creswell e o Yin. O que eu gosto bastante na perspectiva que o Yin apresenta é uma defesa, então, do estudo de caso como um método por excelência, como um método que dá conta de fazer o enfrentamento a métodos clássicos para a configuração que ele analisa, né? Então, eu queria ir com vocês... Cadê o Luciano? Tá aí? Eu e a Luciana também temos uma ideia para compartilhar com vocês, acho que vocês vão gostar. Lu, Oi. Luciano, o que você marcaria, assim, do que você lê nessa introdução do Yin ou outras leituras que você anda fazendo e a tese da Cris? O que você destacaria em termos do estudo de caso, que a gente chamaria de casos sociais ou de casos institucionais? No caso da Cris, é quase um desenho da análise do NASF, né, na atenção básica. Uhum. Bom, eu acho que o que mais está me chamando a atenção, né, para entender o estudo de caso agora, Lu, é essa questão que a própria Cris colocou para a gente na apresentação dela, de quando acho que a gente foi meio que educado para entender o estudo de caso não como uma ferramenta capaz de analisar, né? Uhum. E a gente vê por essas obras, sobretudo do Win, que eu tenho lido com mais afinco, que isso é possível, né? Então, Uhum. é muito raro a gente ver isso. Assim, eu nunca trabalhei isso em TCCs, que eu já orientei, ou mesmo em outros trabalhos acadêmicos que eu já tenha lido. Então, Uhum. é o norte que está me dando, assim, esse tipo de leitura. Uhum. Uhum. Eu gosto muito de como ele vai definindo o estudo de caso, né, como uma investigação empírica, como que precisa focalizar um fenômeno contemporâneo, o caso, né, É, não precisa ser contemporâneo que aconteça tipo Covid, não é isso. Mas pode ser também, como o que te interessa, talvez, um contexto que precisa ser entendido na sua atualidade, né? Aquilo que acontece como desafio para um determinado cenário empírico no agora, né? E eu gosto muito de como ele vai delineando para a gente as diferenças, por exemplo, especialmente do estudo de caso com etnografia, que eu vejo confusões muito frequentes com relação a isso. Você levantou a mão, Diego? Você quer falar? Não? Porque eu vejo muita confusão com relação a isso, né? Ou as pessoas usam a ideia de estudo de caso de uma maneira frouxa, não, vou fazer 6 entrevistas, são estudos de casos múltiplos. E ele vai mostrando uma complexidade muito grande para o que ele nomeia como estudo de caso. A entrevista apenas é insuficiente, talvez, nesse formato de estudo de caso, pensando o caso para além do sujeito, do indivíduo, né? Embora seja possível até se trabalhar com essa ideia. Quando a gente pega, por exemplo, as considerações do Pires, aquele texto em que a gente discutiu a amostra, né, ele apresenta para a gente os estudos de caso de autor. Mesmo nessas situações, quando você interessa por uma pessoa, são múltiplas as estratégias de composição de quem é essa pessoa. Eventualmente, uma entrevista com uma pessoa que acontece 4 vezes, você acompanha a pessoa no trabalho, que ela te apresenta o acervo pessoal dela de fotografias. Quer dizer, a leitura do caso em profundidade é exigente, e nesse sentido tem pontos de convergência, talvez, com o estudo de caso clínico em psicanálise. Como método, é uma tentativa de aprofundamento, né? E não de ilustração ou de demonstração, né? E acho que o IN vai dando para a gente várias ferramentas. Enfim, bom,
Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de destacar. E um outro elemento muito importante para todas essas estratégias metodológicas que a gente trabalha hoje, que está mais claramente colocada, a Ângela fala da universalização e como isso coloca um constrangimento para a dimensão da leitura do singular nos casos em psicanálise, e o IIN faz um enfrentamento bastante comum quando a gente trabalha com pesquisas qualitativas de uma maneira geral, mas com estudos de casos de modo específico, que é como você generaliza, né? Que generalizações são possíveis com relação a perspectivas metodológicas que trabalham com o singular, seja o singular um sujeito, o singular um sujeito em interação, ou um singular uma instituição, um conjunto de práticas sociais. Deixa eu acender a luz aqui, né? Mas ele nos dá um tapa na cara quando ele responde, olha, mas mesmo os estudos experimentais que se arvoram às generalizações, elas são sempre circunscritas ao próprio método, à sua possibilidade sua possibilidade explicativa de uma realidade que extrapola a cena empírica, né? E a gente já teve essa conversa exatamente quando a gente trabalhava com os textos iniciais de delineamento da pesquisa qualitativa e o texto sobre amostragem, de que a generalização, ela tomada como um critério de cientificidade das pesquisas quantitativas, elas não se aplicam para compreender o diálogo possível que se faz a partir de casos, né? Lu, tem outras pessoas que tenham acessado esse material, gostariam de fazer algum outro comentário sobre os métodos que a gente trabalhou hoje, a partir das dissertações e desse cotejamento de pontos dos textos de referência? Bom, eu até citei, cadê? Estão me ouvindo? Ah, tá. Eu sempre esqueço o microfone. Eu fiz aquela observação, né, no trabalho da Cris, quando ela cita aquelas 5 etapas do Robert Wynne, que é das 5 etapas. Compilação, decomposição, recomposição, interpretação e conclusão. Uhum. E esse livro é de 2016. Uma coisa que até o professor João que me chamou a atenção é que depois dessa obra, outras já vieram com essa composição assim, de etapas atualizada. Então, eu acho que vale muito a pena a gente, né, quem estiver querendo trabalhar um pouquinho com a questão do estudo de caso, ir a essas obras mais recentes do IN, porque elas vão trazer um pouco mais de facilidade. Eu senti facilidade, assim, de certa forma é uma zona de conforto que a gente escolhe ficar, porque quando te dá esses 5 passos para o sucesso, tudo tende a ficar mais tranquilo, né? E eu senti um pouco isso na obra do IN, assim, tanto nessa de 2016, quanto na última dele, que se eu não me engano é do ano passado, 2019. Eu fico olhando para o IN e achando ele procedimental em excesso, mas eu não entendo, porque eu acho que tem uma coisa operacional que nos ajuda, né, que dá um certo conforto. Né? Você tem zona de conforto, fazendo mais ou menos parecido com o que eu tenho que fazer, né? Eu acho que tem, sim, essa dimensão quando você tem uma proposta fechada, porque cria um constrangimento. Eu já li, por exemplo, as pessoas falam que estão fazendo estudo de caso e centralizam a discussão dos dados nas entrevistas e deixam de lado todo esse elemento que compõe os casos. Os prontuários, é muito comum, as observações, elas ficam subutilizadas. Com esse formato de análise, você não pode deixar nada de fora. Todos os elementos, eles ganham uma proporção relevante para a descrição do caso, né? E para as interpretações possíveis a partir deles. Então, de fato, acho que é um elemento importante para a gente pensar. Mas ele faz uma diferenciação dos casos de ensino e dos casos de pesquisa. É mais comum, eu vejo mais comumente os casos, os estudos de caso em pesquisa serem descritivos, né? Algumas vezes exploratórios, quando a gente tem uma experiência muito nova em curso.
Mas eu acho que a Cris nos ajuda a ilustrar muito bem essa dimensão, como o Ian coloca, né? E o que ela usa do Creswell também é muito pontual e preciso nessa composição interpretativa, porque ela usa o Creswell também acoplado à etapa de pesquisa, às etapas de análise que o próprio Ian coloca, né? Bom, moçada, eu acho que, de novo, a perspectiva é a gente se abrir para variadas perspectivas metodológicas. Eu acho que toda aula eu preciso lembrar isso, né? Se imaginem professores de metodologia no futuro, tá bom? Entendendo o compromisso de conseguir colocar em discussão diferentes perspectivas metodológicas para além dos seus paixonites, tá bom? João, você quer, antes de te passar a palavra para você contar do que você está tramando, João, eu queria só se você quiser, eu quero te passar esse texto, eu não sei a nacionalidade dela, de um país nórdico, talvez, a Hayden, que trabalha com a ideia de tópicos sensíveis. Talvez possa te ajudar a pensar. Eu quero, sei lá, por favor. posso te inspirar, mesmo que não te sirva para nenhum uso imediato, né? Mas acho que é um texto bem legal, que eu gostei bastante de conhecer. Tá bom. Você me manda pelo WhatsApp? Manda, é só me pedir por lá. Beleza. Quer que eu faça o anúncio rapidinho, Luciano? Quero sim. Dá tempo? A gente já extrapolou. Não, tem 1 minuto. Vai. Vamos lá. Pessoal, eu tive essa ideia junto com a Cristina, que é minha orientadora, e a Luciana também contribuiu e ampliou a ideia, que é a seguinte: eu criei um Instagram novo, um Instagram profissional, e com a criação desse Instagram, eu pensei em algumas ideias de live, né? E uma das lives seria sobre o meu tema de pesquisa. Contando isso para a Cristina, ela me sugeriu que a live fosse feita também pelo programa de pós, pela PPG, e que eu fizesse pelo Instagram da PPG. A Luciana sugeriu que a gente amplie isso para vocês, né? Que vocês também possam fazer essas lives, que a gente crie uma espécie de rotina em que cada um faça a live sobre o seu tema. No meu caso, eu convidei uma pesquisadora que eu estou estudando, ela está fazendo parte do meu referencial teórico, ela fala sobre a história da tatuagem, é uma autora assim, renomada nisso, né? Produziu um livro muito bacana na área, e ela topou conversar comigo na live. E a gente vai falar um pouquinho sobre isolamento também, porque a história da tatuagem tem muito a ver com isolamento. Isolamento dos marinheiros, com as viagens, o isolamento dos presidiários, dos soldados. Então a gente vai conversar sobre isso. E aí, se vocês tiverem as ideias, procurem a gente para a gente ir planejando, né, Luciana, uma espécie de cronograma das lives. E aí eu deixo a sugestão para vocês, o convite. Bom? Então, nós vamos lançar uma hashtag, tá bom? Meu autor predileto. Boa. O desafio todos vocês estão trabalhando com autores contemporâneos. O desafio é localizar esses autores, buscar seus contatos e convidar para um diálogo. Olha que legal. Mas o autor relacionado ao nosso tema de pesquisa? Eu sou a Cris Vicenti, minha querida. Em Lu, é um autor e ela é super relacionado à nossa disponível, pesquisa? é só o medo mesmo. O pressuposto é que você conheça a produção dessa pessoa, né? Que seja relevante para as discussões que você quer fazer. E você construa, assim, uma interação com ela, né? Enfim, conversando com quem você está acostumado mais a ler. Ô, Bruno, você tinha levantado a mão, né? Que legal. Gente, não tá difícil encontrar os pesquisadores nessa quarentena, viu? Eu procurei a Silvana, que é a pessoa que produziu esse livro, né? A pesquisadora, pelo Instagram. E ela me respondeu no mesmo dia. Nem imaginava. A gente já começou a trocar e-mail, ela já tá me dando sugestões de leitura, então, assim, tá muito prático, muito acessível. Agora, olha só, João, eu tô testando, eu tô acompanhando com a turma que é da Rose, né? É a sua turma, Rose, que inventou o podcast, não é que está com o Diego. Eles me procuraram para falar, a gente quer fazer uma produção, né? Vamos
Vamos conversar, falar, eu só consigo pensar multiplataforma, vamos pensar aí. E a gente descobriu uma ferramenta de produção de live pelo YouTube, que a gente coloca até 6 pessoas numa sala. Eventualmente vocês podem, talvez, sair do Instagram, que é 1 a 1, que eu saiba, e fazer, por exemplo, sei lá, isso que a gente está fazendo aqui, fazer para o mundo, né? Fazer uma leitura que seja útil para 2 de vocês em perspectivas metodológicas ou teóricas de interesse, também está valendo. João, você puxa isso? Você puxa criando um docs, talvez, colocando quem está interessado, nome da pessoa. E acho que o compromisso que a gente tem que fazer como grupo é que a gente vai estar nas lives sempre que possível, curtindo, comentando, divulgando. Quem é bolsista pode deixar de mencionar que é bolsista, tá? Ao se apresentar. Luciana, meus recados são sobre isso, Luciana. Ah, é? Sobre o quê? Sobre as lives, sobre essas coisas e sobre uma outra coisa que foi demanda do colegiado. São 2 recados que competem a todo mundo, do programa todo, e o primeiro deles foi que na nossa primeira reunião do colegiado eu mandei e-mail para todos vocês, espero que todos tenham recebido, e tem um arquivo no Docs que já era para vocês ter feito, isso que vocês estão fazendo aqui agora, lá naquele Docs, todos os alunos já têm um arquivo aberto para colocar contribuições que o programa pode dar para a pandemia, porque foi uma exigência da própria PUC ao nosso programa. E logo depois da primeira reunião eu já encaminhei isso. Então, pode colocar qualquer ideia, porque isso vai ser levado para a próxima reunião do colegiado. A gente já poderia estar evoluindo nisso há muito tempo, né? Outra coisa, a Márcia Stengel solicitou para a gente, e aí para todos os alunos do programa, que a gente se reúna minimamente ou converse, porque a gente precisa de uma indicação para a ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E esse representante discente tem direito a voto, a voz e todas essas questões, e é um espaço aí de construção que a gente precisa retirar alguém para estar compondo essa associação, e tem que ser, enfim, uma escolha, uma indicação do programa todo. Eu estou conversando com o Diego, da secretaria, para a gente organizar uma reunião como foi a de representação, para a gente estar, enfim, sugerindo aí pessoas que a gente acha de competência do nosso programa para estar nos representando nesse âmbito da associação. Enfim, são essas 2 coisas, e eu queria, inclusive, pedir para a Luciana se é possível destinar algum momento da aula, um pouquinho da próxima aula, para a gente fazer essa pequena reunião e tirar essas indicações aí para a associação, se é viável ou se você prefere em outro momento. Não, eu acho. A gente pode, talvez, você acha que meia hora é suficiente? A gente pode terminar mais cedo. Sim, acho que sim. Tá bem. Só me lembra disso, Bruno. Tá bom? Vocês querem ficar um pouco aqui? Eu posso parar de gravar e sair. Não, tá tranquilo. Eu vou precisar do Diego para a gente fazer ata e essas coisas todas da reunião, então eu estou conversando com ele. E aí o João, essas ideias você já coloca lá, João, para dar uma incentivada na galera a continuar contribuindo e como é que você está fazendo, porque, enfim, acho que já é um bom passo, já é uma ótima contribuição que o colegiado vai gostar de receber e ainda mais institucionalizada aí, porque a gente institucionaliza as nossas contribuições e não fica num âmbito só nosso pessoal, e a gente contribui como um programa todo. E aí a gente pode organizar, sei lá, uma webconferência no YouTube com, enfim, cada um falando aí um pouco da pesquisa e da contribuição para o isolamento nesse momento. Enfim, acho que são várias ideias que a gente pode ter. Não tinha tido essa ideia de entrar em contato com as pessoas que a gente estuda. Incrível. Contem comigo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu já tinha combinado com eu te mandei a dissertação de uma amiga, que a gente tinha um grupo que discutia violência policial. E a gente já tinha combinado de fazer uma live. Ela foi orientando a da Vicentim. Poderia fazer com ela, porque ela foi a estudante da PUC São Paulo e eu, aluna da PUC Minas. E aí a gente faria, pode ser, com ela? Porque isso eu já tenho combinado com ela. Você acha que fica ruim se for uma recente? Não acho não. Agora, por que não chamar a Cris também para conversa?
Tá. E a gente faz uma conversa até mais ampla, né? Tá, eu vou falar com ela pra gente. E aí depois eu passo para vocês, assim, acho que talvez nessa conversa com o Bruno, você tem meu WhatsApp, a gente pode, eu vou passar para vocês essas ferramentas, esses aplicativos. Eu, professor João César, professor Zé Newton, somos a comissão do programa, a comissão tecnológica do programa. Eu sou tecnófila, todo mundo já sabe disso, né? Eu gosto de tecnologias. A gente tem uma assistente permanente que é a Pamela, que ensina coisas para nós, e a gente vai fazer coisas bem legais. Gente, de minha parte é isso hoje. A gente vem para a semana que vem com outros desafios em curso, né? Vamos conversar sobre o que mesmo? Vai ser a vinda da Kátia, não é? Já? Ou não? Não, semana que vem já é internet, olha que propício, né? Vai ser ótimo. Pronto. Tudo bem, gente? Beijos. Tchau, obrigada pelas contribuições. Obrigada a todos que ficaram de Cicerone, vocês fizeram questões muito legais, receberam muito bem nossas convidadas. Obrigada por terem ligado a câmera, eu espero isso todas as aulas agora, ok? Muda muito, gente, muda muito. Beijo.